Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Bom, vamos iniciar mais um hashtag Fica a Dica, pense nisso. O assunto que eu quero trazer hoje é um assunto de muita polêmica, mas também muito abrangente, que poucas pessoas podem ter já parado para meditar nisso. Eu quero falar hoje sobre a diferença entre a expulsão dos demônios e uma libertação completa. Tá bom? Vamos lá? E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um mudo e endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal coisa se viu em Israel. Mateus, capítulo 9, versículos 32 e 33. Vamos analisar a diferença entre a expulsão de demônios e a libertação completa. A libertação, como testemunhamos no ministério de Jesus, é um processo abrangente que vai além da expulsão de demônios. No entanto, ao examinarmos o padrão bíblico, é essencial fazermos uma distinção entre expulsão de demônios e uma libertação completa. O ministério de Jesus ilustra essa diferença. Em alguns casos, ele expulsava diretamente os demônios, mas em outros casos, essa libertação acontecia sem essa intervenção explícita. Ela envolve a cura interior, a restauração de relacionamentos e a libertação de padrões de pecado. O livro de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa para a libertação. Ela possui o poder de penetrar nas profundezas do ser humano, expondo e curando feridas profundas que podem abrir portas para o inimigo. Ao aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, experimentamos a liberdade que Cristo nos oferece. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, nos revela que, de sorte que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Em Mateus, capítulo 10, Jesus nos ordena: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Expulsar demônios é uma prática associada ao processo de evangelização. Quando ocorre uma manifestação demoníaca durante um apelo evangelístico, o objetivo deve ser o de libertar a pessoa para que ela possa decidir a seguir Jesus Cristo. No entanto, após essa decisão, surge essa questão: será que a pessoa já está completamente livre de todo o seu passado? A resposta é não. Mesmo após a conversão, é necessário tratar as causas que permitiram, e em muitos casos ainda permitem, a opressão demoníaca. Podemos sim comparar os demônios a parasitas espirituais que se alimentam das injustiças e dos pecados humanos. Eles são consequências, não causas principais, de uma batalha espiritual. A Bíblia nos alerta: não deis lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Assim como as moscas são atraídas pelo lixo, os demônios se aproximam de áreas não resolvidas da pessoa. Expulsá-los sem tratar das causas é apenas uma solução temporária. Os demônios voltarão se o lixo não for removido.
A presença de demônios é apenas um sintoma de problemas mais profundos, como traumas, abusos, pecados ocultos e feridas familiares. Ao tratar essas questões, o poder de Deus transforma completamente a vida da pessoa, levando à verdadeira liberdade espiritual. Quando tratamos as raízes do pecado e da opressão, a libertação acontece naturalmente. A pessoa experimenta uma vida plena e vitoriosa em Jesus Cristo. O verdadeiro processo de libertação envolve mais do que apenas a expulsão de espíritos malignos. Ele exige a circuncisão do coração e o renovo da mente, ou seja, a purificação do coração e a mudança na forma de pensar. Não penso mais como a velha natureza, descendência adâmica. Agora eu penso com a mente de Cristo. Eu sou descendência de Cristo. Sou transformado de glória em glória. A imagem de Cristo como pelo Espírito. Purificai as mãos, pecadores, e limpai o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Isso incluirá lidar com as feridas da alma, pecados não confessados, iniquidades herdadas e traumas geracionais. Quando essas áreas são tratadas, a libertação é completa e rigorosa. A essência da libertação está na santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. No Evangelho de João, Jesus pede ao Pai que os discípulos sejam separados para Deus, purificados do pecado e vivam uma vida santa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Uma coisa que não podemos abrir mão é da verdade, a verdade do que está escrito. Ela é fundamental para a nossa vida cristã. É através da verdade que somos libertos do pecado e da morte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Ora, Jesus é o Verbo encarnado. Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É a verdade, Jesus, a palavra, o Logos de Deus que vai nos libertar. Podemos nos fazer a seguinte pergunta: como podemos evitar erros no ministério de libertação? Ora, buscando sempre o entendimento das Escrituras para que não possamos cair em superstições e tradições humanas, mas focando sempre na verdade de Deus. Veja o que Mateus 22 nos fala. Jesus, porém, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus, capítulo 22, versículos 29. A palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa para a libertação. Ela quem possui o poder de penetrar nas profundezas do ser humano, expondo e curando feridas profundas que podem abrir portas para o inimigo. Ao aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, experimentamos a liberdade que Cristo nos oferece. Através de Cristo, somos transformados em nova criatura. Recebemos a vida dada por Deus. Passamos pela experiência do novo nascimento. A libertação nos permite deixar para trás o passado e abraçar uma nova identidade em Jesus Cristo. Quando falamos de maldição, muitos reagem de forma diferente. Isso é normal. Alguns vão demonstrar aversão, outros rapidamente rotulam a discussão como heresia. Na verdade, há muita confusão, exageros e desequilíbrios tanto no ensino como na prática sobre esse assunto, como a própria palavra de Deus nos ensina. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 4. No meio evangélico, muitas crenças são baseadas em tradições e superstições, em vez da verdadeira doutrina bíblica. A Bíblia nos alerta. No meio evangélico, infelizmente, muitas crenças são baseadas em tradições e superstições, em vez da verdadeira doutrina bíblica. A Bíblia nos alerta, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Toda fé ou prática religiosa que não tem base nas Escrituras pode ser considerada superstição ou misticismo. Portanto, é nosso dever examinar as Escrituras e buscar entendimento sobre o assunto, desmistificando esses conceitos à luz da verdade bíblica, como nos ensina a palavra de Deus. E conheceremos e obrigaremos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. A palavra maldição não vem do ocultismo, mas é uma palavra profundamente enraizada nas Escrituras, onde ela aparece por muitas vezes. Embora muitos possam ter resistência ou desconforto com esse termo, ele não pode ser ignorado ou desprezado, pois faz parte do ensino bíblico e merece nossa atenção e compreensão. Gente, daremos continuidade a esse assunto em outro vídeo. Fica a dica. Pense nisso. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique na paz. Amém.